Fala pessoal, vamos então dando sequência, né? Vocês estão enviando as notícias, então só dar um retorno, né? Parte do conteúdo a gente já viu, então só comentar em relação a como é que está sendo feito, né? O andamento agora até o final. Eu estou recebendo de vocês então as notícias, né? Então, respondendo até algumas dúvidas que alguns enviaram, eu respondi individualmente, mas de repente pode ser a dúvida de mais de um, né? Então, primeiro, em relação à avaliação 2, né? Eu terminei de corrigir os textos, de ler os textos de vocês, que foram os resumos, né, até a 11ª semana. Já postei as notas no Cobalto, eventualmente, quem então aparece zero lá, no caso, ainda pode enviar, né, fora do prazo, com aquele descontinho dos 2 pontos, né, isso vale tanto para avaliação 1 quanto para avaliação 2. Então, de repente, alguém de vocês pode ter perdido, né, esse prazo, né, mas pode enviar, só vai ter esse descontinho, mas fazendo as notícias aí tudo certinho, né, tem tudo aí para atingir a média 7. Sobre então as notícias, vocês estão mandando, né? Eu recebi várias já da primeira semana, mas eu espero encerrar o prazo então, que é a cada terça, para começar a dar o feedback para vocês, né? Eu estava corrigindo os textos da avaliação 2. Outras pessoas me perguntaram em relação que no cronograma tá para enviar todas as notícias de uma vez só ou se é para enviar semanalmente. Bom, como né, esse contexto aí de pandemia, né, uma situação de exceção, a gente também vai ajustando conforme, né, o formato EAD, na verdade, vocês estariam fazendo presencialmente no laboratório, enfim, seria um outro procedimento, claro, mas a gente está tendo que adaptar. Então, enfim, como eu respondi para alguns de vocês, pode enviar sim até o final do prazo as 4 notícias num único arquivo que eu vou dar o feedback igual, mas nesse caso o prazo para vocês fazerem as correções vai ser menor, né? Se vocês me mandam dentro da semana, né, vocês enviam, né, nessa semana a produção da notícia 1, que vocês começaram na terça passada, agora nessa semana notícia 2, 3, 4, eu já dou o feedback para vocês, né? No caso quem já me mandou provavelmente a partir de amanhã, a partir de terça, né? Eu tô gravando na segunda, mas enfim, a partir de terça, se vocês estiverem vendo o vídeo na terça, a partir de hoje, enfim, eu vou começar a dar os feedback. Claro que uns vão receber primeiro, né? Provavelmente vai ser em ordem alfabética até, porque eu vou salvando os arquivos em ordem alfabética, então quem já enviou vai recebendo os feedbacks. Também não vou mandar todos de uma vez só, porque né, exige a leitura, enfim, observações. Então eu vou fazendo aos poucos. Então não é todo mundo que vai receber na terça, vai ser ao longo da semana, né? Cada dia eu mando alguns, porque também tem as outras disciplinas e mais orientações, artigos, etc. Então eu vou ir mandando, quem vai mandando semanalmente, né? Assim que eu, até encerrar a outra semana, eu já enviei o feedback, e aí a partir do feedback com as observações, vocês já podem, se tiver correções a serem feitas, vocês já podem fazer a correção e já podem enviar assim que receber o feedback. Já se vocês mandarem todas as 4 notícias até o final do prazo, vocês vão ter um prazo curto para realizar as correções, né? Eu não tenho como extrapolar os prazos que a gente tem também para postar nota no sistema, porque depois eu não consigo mais postar, e aí quem não tiver enviado acaba ficando sem nota. Então, tem essa parte de mais prazo para vocês mesmos, né? Para vocês corrigirem, e até para vocês, digamos assim, mandaram nessa semana, eu apresentei algumas observações, para a semana seguinte vocês já podem corrigir isso que vocês de repente fizeram, não de uma maneira como a que foi orientada, para a próxima notícia, né? Por exemplo, na notícia 1, daqui a pouco tem algum problema no lead, né? Então eu já vou dizer, então vocês não vão repetir esse mesmo problema na outra semana, né? Vocês já vão ter isso bem claro a partir da correção que foi feita. Então a ideia é de construir, né? Mas como é esse contexto diferente, né, de pandemia, eu acabei abrindo essa possibilidade para
quem quiser, né, pode mandar no final, né? Mas de repente, se nos 4 textos tiver nos 4 o mesmo problema, vai ter que fazer as correções um por um, né? Então vai dar mais trabalho para vocês e vocês vão ter menos prazo. Então, só para deixar claro essa parte, né? Então, também em relação aos feedbacks, como está no plano. Por exemplo, daqui a pouco mandou um texto que não está de acordo, daqui a pouco vão ficar com uma nota baixa, 4, 5, só citando um exemplo aleatório, 3, 4, 5, mas a nota que vai ficar é a do texto final que vocês mandarem. Eu vou mandar lá as observações, esse texto, o título tá sem verbo na voz ativa, não responde as perguntas do lead no primeiro parágrafo, no início do texto, não cita a fonte, etc, né? Enfim, aqueles critérios que a gente colocou. Eu vou colocar essas observações, aí vocês corrigem o texto, né? Por exemplo, eu vou mandar lá nota 5, vamos supor, dar um exemplo. Aí vocês mandam o texto corrigido, se no texto corrigido a nota for 10, a nota que vai ficar é 10, o 5 desaparece, né? Some. Agora, se vocês não me mandarem o texto corrigido, vai permanecer o 5. Ou se tiver corrigido, mas ainda com alguns probleminhas, ou se os apontamentos não foram todos corrigidos, né? Eu vou ver o que foi, né? E daqui a pouco vai ser 6, 7, 8, enfim. Então, só para explicar, né, esses procedimentos, porque claro que se fosse no formato presencial, a gente estaria em sala de aula e eu acompanharia vocês e até na produção do texto, né, de vocês. Então, outros pontos também. Nesse momento, né, eu acabei... Vocês têm essa liberdade até, eu não restringir as pautas em alguns aspectos, né? Mas geralmente quando é no presencial eu não gosto, né? Eu acabo restringindo para vocês não fazerem pautas entrevistando os colegas de vocês ou enfim professores do curso, para vocês se abrirem, né? Para vocês irem se acostumando a entrar em contato com pessoas que vocês não conhecem, pessoas estranhas, pessoas que enfim são autoridades no assunto, para vocês se familiarizarem com esse contato. Mas é um contexto de pandemia, então completamente diferente. O contato não vai poder ser presencial, né? Vai ter que ser feito por WhatsApp, por e-mail, por telefone. Então, né, nada impede vocês de... Nesse momento, a pauta realmente é livre, né? Sendo uma pauta mais local. Então, né, não tem essa restrição que teria se fosse no caso do presencial. Claro que o ideal, né, seria que vocês... sempre saiam dessa zona de conforto de procurar o vizinho, o amigo, o colega, o tio, o primo que trabalha em tal área. É mais cômodo, mas no dia a dia de vocês, que vocês forem trabalhar em algum veículo, alguma assessoria, vocês não vão ter essa facilidade, né? Então, a ideia é que vocês desde o início já se acostumem a meter a cara, né? A ligar, se apresentar, dizer, né? Eu sou aluno do curso de jornalismo, tarará, tô fazendo um trabalho para a disciplina tal, gostaria de entrevistar o senhor, e bababá, e bababá. Então, o ideal é que vocês porque é o que vocês vão fazer quando vocês trabalharem no jornal, vocês vão ter que ligar, eu sou fulano do jornal tal, tô fazendo uma reportagem, uma matéria sobre a pauta X, né? E gostaria de conversar com o senhor ou com a senhora sobre o assunto XYZ, né? Então, essa é a rotina, né? Quem trabalha, quem fez já estágio, enfim, alguns de vocês às vezes entram no curso já estão, né, fazendo um estágio numa rádio, num jornal, numa assessoria. Mas quem também depois ao longo do curso vai fazer estágio, vai trabalhar e depois se forma, essa é a rotina, né? Então é interessante que vocês se acostumem desde o princípio, né, a esse contato com outras áreas, né, e com fontes, e todos os tipos de fontes. Vocês vão encontrar a fonte super aberta, super educada, mesmo às vezes que não é acostumado a dar entrevista, às vezes fontes que já são super acostumadas a dar entrevista, que vão responder tudo com maior naturalidade, e fontes às vezes mais ríspidas, né, fontes desconfiadas, fontes, enfim, são seres humanos e têm diferentes personalidades, diferentes maneiras de reagir. Também tem pautas mais tranquilas. É mais tranquilo para vocês, por exemplo, ligar para pegar uma informação que é de interesse até da entidade divulgar, por exemplo, ligar para a Secretaria de Saúde
para pegar o cronograma de vacinação, né? Então eles mesmos têm o interesse de divulgar isso para a população, então é muito mais tranquilo e geralmente prefeituras, entidades assim até têm assessorias para fazer esse atendimento. Agora é diferente ligar, daqui a pouco um vereador da cidade de vocês está envolvido numa polêmica, numa denúncia, né? E aí né, tem aquela questão de entrar, de fazer esse contato num momento mais complicado, mais delicado, sem ser muito agressivo, sem, né, para não daqui a pouco causar uma reação, né? Até porque vocês estão pegando informações, vocês não estão julgando, né? O mesmo vale às vezes também para pessoas que perderam pessoas próximas, pessoas queridas, né, fazer esse contato e fazer essa entrevista. Até na Estela de Souza Pinto, no livro dela, ela comenta sobre esses contatos mais delicados, né, então você não vai chegar se sentindo, perguntando para um pai, para uma mãe ou para um filho, né, alguém que perdeu o filho, o pai ou a mãe ou o irmão, né, está tudo bem, né, perguntas desse sentido, assim, né, então tem esse feeling, assim, né, de também, né, claro, dar os pêsames, etc. Para realmente, né, acima de tudo, né, todos, tanto jornalistas quanto as fontes, somos todos, né, seres humanos e também tem que ter esse respeito, essa sensibilidade para abordar a fonte, né? Porque tem situações que realmente é mais tranquilo e tem situações mais delicadas, né? E às vezes a fonte não quer, por exemplo. Ontem a gente viu ontem que eu digo é o domingo, a gente viu o Inter, por exemplo, tomou 5-1 do Fortaleza no Castelão. Os jogadores não queriam falar, né, na entrevista também, os dirigentes, né, tava todo mundo respondendo meio contra a vontade, meio que porque queria estar ali, meio porque tinha que estar ali, né, no caso do dirigente, do treinador, enfim. Assim como, né, recentemente no Grêmio também o Renato, né, teve vários atritos com jornalistas por não gostar das perguntas, né? Às vezes as fontes, como eu falei, esquecem que elas estão falando com os ouvintes, não é com o jornalista que está ali. O jornalista que está ali está falando em nome dos ouvintes, no caso de futebol, até dos torcedores, né? Então é como até alguém falou, né? Não me lembro quem falou em alguma emissora de rádio que eu estava ouvindo, que os jogadores não falarem com os jornalistas é a mesma coisa que não quererem falar com a torcida, né? Então, mas, né, o jornalista tem que ter essa sensibilidade também de entender o momento e levar isso para o momento de fazer as perguntas, né? E claro que cada situação é uma situação, né? Cada caso é um caso e em alguns casos não se tem aquela prova concreta, em outros tem, né? Para fazer uma pergunta às vezes mais ousada, mais agressiva, por exemplo, um caso de denúncia, né? A gente está tendo esse caso, por exemplo, da denúncia contra o agora ex-presidente, né, da CBF, que está afastado, em que tem ali as gravações, tem várias provas documentais e que, claro, permitiria se fazer uma entrevista mais apertando mesmo, né, a fonte, né. Então depende. Em alguns casos são especulações, não tem como chegar e afirmar, né. Nesse caso teria como, né, citar, né, a gravação que se tornou pública, né. Então, cada caso exige uma análise, mas claro, aí de novo, né, vocês estão vendo essas questões aí mais aprofundadas, pautas mais investigativas, mais às vezes de editorias específicas, mais voltadas até para reportagem, né? Aqui eu tô só dando um pitaco, né? Porque o foco nosso aqui é até a notícia mais factual, questão do lead, etc. Então não seria ainda essa fase da entrevista mais aprofundada. Então seriam as observações. Vocês podem também mandar perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim. E eu vou dando então o feedback para vocês, né, a partir dessa terça-feira. E aí vocês já podem ir fazendo as correções e irem me enviando na medida em que forem fazendo. Como eu falei, então é optativo, quem quiser mandar semanalmente. É o ideal, é o que eu gostaria, na verdade, porque permite para vocês não repetirem, né, de repente algo que faltou na próxima, né, na próxima notícia, mas se eventualmente por motivos de trabalho, saúde, etc, a pessoa não puder ou optar por mandar as 4 no final, só tem essas questões da
dos prazos, e enfim, vai ter que fazer as 4 correções se os erros se repetirem, né, por exemplo. Então seria isso. Fiquem bem, se cuidem e né, nessa sequência eu vou sempre postando aí, comentando até. De repente algo que eu tô vendo que eu possa ver recorrente nos textos, eu posso vir aqui comentar, né, sobre algum ponto específico, né, que de repente possa não ter ficado claro nas explicações e também nos textos que foram postados para vocês lerem. Então eu posso também tá dando esse feedback em vídeos assim, em relação a alguns pontos que às vezes eu posso observar que mais de um de vocês possa estar de repente com alguma dificuldade. Então seria isso por hoje. Fiquem bem, um abraço e até a próxima semana.